Pricast, para mais um episódio do podcast. Hoje o tema, para quem é novo aqui, eu sempre começo com um bate-papo inicial de desenvolvimento consciencial para a gente fazer a nossa prática do dia, tá? Não chego aqui e descarrego de uma vez, acho que é importante a gente tomar conhecimento sobre algumas coisas antes da gente fazer alguma prática meditativa com o intuito de alguma coisa, tá? Então aqui a gente faz meditação, às vezes práticas hipnóticas, às vezes Theta Healing, então são trabalhos energéticos, trabalhos de, enfim, da gente se conectar com o nosso poder de autocura, que eu acredito muito. E, e aí, gente, queria saber se vocês gostaram do tema que eu selecionei hoje. Os temas vêm, mas hoje eu acho que eu já fiz uma vez uma prática hipnótica sobre a culpa, para ressignificação da culpa. Foi super legal, inclusive teve pessoas no dia que ressignificaram coisas muito profundas. E eu fiz num encontro gratuito. Foi bem legal e foi bem profundo. E essa questão da culpa, quem aqui quer... Quem aqui, gente, se sente culpado em alguma coisa na vida, tá? Tem aquela culpa que é consciente, tem aquela culpa que é inconsciente. Eu sei, gente, porque eu trabalho com o Theta Healing, eu trabalho com hipnose também. E eu gosto muito do Theta Healing. O Theta Healing a gente consegue acessar muitas questões que a gente tem no nosso subconsciente, fazendo testes energéticos para saber que crença, a crença que você tem. E às vezes a gente acha que não se sente culpada, mas a gente se sente culpada. Em nível de alma, a gente se sente culpada de alguma forma. E às vezes não é às vezes é uma coisa totalmente inconsciente. E, gente, eu queria... A Cleusa falando, adorei o tema. Muito bom esse tema de hoje. Que bom, Breno. É uma questão, gente, essa questão do lugar da culpa, que ela vem num local muito entre definir o que é certo e errado. E, de uma forma resumida, eu vou falar aqui para vocês o seguinte. O certo e errado, a gente tem muitas crenças em relação ao que é o certo e o que é o errado. Crenças coletivas, crenças históricas, crenças genéticas. Crenças coletivas baseadas no local onde a gente vive, de muito tempo que a gente pode carregar essas crenças. Então, por exemplo, definições entre o que é certo e errado, elas variam muito, por exemplo, de acordo com a religião predominante do local. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma religião mais predominante católica, mas se a gente for para um local, por exemplo, que tem uma cultura, sei lá, budista, ou tem uma... Ai, tô tentando lembrar das outras religiões aqui, gente, que agora sumiu. Enfim, um local evangélico ou outras que são muito diferentes, né? Em religiões muito, muito diferentes, a gente vai perceber que a definição do certo e errado elas variam, né? Históricas, em nível histórico, também existe, são crenças de tempos e tempos que ficam no nosso inconsciente. E também tem as crenças que a gente captou de acordo com as vivências da nossa família, das definições entre o que é certo e o que é errado. A gente vê, a gente, por exemplo, se a gente veio de uma família com uma cultura muito machista, as mulheres muitas vezes elas têm uma sensação de estar fazendo coisas erradas de uma forma inconsciente, mas por sempre estar vindo de uma família machista em que a mulher ela sente que não pode, por exemplo, ter prazer sexual, ou que não pode ser uma mulher que tenha poder, que seja independente. E aí a mulher inconscientemente se coloca num local de certo e o errado, e num local inconsciente de culpa também. E é muito ruim, gente, sentir culpa conscientemente é horrível, né? E sentir culpa conscientemente é horrível e nos traz, assim, realmente uma mala pesada. É uma mala que pesa na nossa vida. E essa mala pesada, ela faz com que a gente ande mais devagar. A culpa, o sentimento de culpa, traz isso. E quando a culpa ela é inconsciente, é pior, né? Porque é pior não.
é tão ruim quanto. Porém, a gente pode estar com uma sensação aí de carregar alguma coisa, mas sem ver que existe um peso. Então, a gente acha que nós estamos mesmo pesados e a gente não tem essa percepção de que a gente está, talvez, carregando uma culpa inconsciente. Então, tem, assim, essas questões de culpa. E uma coisa que eu gosto, quando a gente fala sobre o que é certo e errado, ele é muito relativo. Religiões que, tentam trazer muito esse local do certo e o errado. Eu não tenho religião específica, gente, eu não sou contra as religiões, mas eu acredito muito que a gente tem que praticar a nossa autoconsciência em relação a gente se conectar com verdades elevadas de fato, porque perante as verdades elevadas a gente consegue ressignificar muitas crenças. Que é o trabalho do Theta Healing, na verdade, né? O Theta Healing, por exemplo, ele conecta você com verdades elevadas, não no local de julgamento, mas no local em que você se conecta com crenças elevadas, com as verdades elevadas e absolutas, no caso. E eu queria... Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Angélica, quando a gente se sente assim, parece que não flui as coisas. Sim, a culpa traz parece que a gente carrega... É como se a gente pensasse que a gente vai ser castigado a qualquer momento. Não sei se vocês já tiveram a sensação. Sabe quando você, por exemplo, talvez você tenha feito alguma coisa no passado que você sabe que não foi legal para uma outra pessoa e você carrega esse sentimento de culpa e depois você sente que a qualquer momento talvez isso aconteça para você e volte para você, como se viesse sendo um castigo de fato. Então, a gente já acha que por a gente ser culpado, a gente não pode ser perdoado simplesmente por merecer perdão. A gente acha que tem que ser castigado e a gente tem que sofrer para merecer esse tipo de perdão. E isso é muito péssimo, gente. Isso é muito péssimo. Então, se você se sente culpado desta forma e você inconscientemente acha que para você merecer o perdão você vai precisar sofrer, o que vai acontecer na sua vida? Então, você realmente vai perceber muitas questões aí ligadas ao sofrimento. Então, às vezes, você se sentiu culpado de alguma forma e olha, a culpa nem sempre significa que você de fato é culpado, porque aí entra no local entre o que é certo e errado dentro da nossa definição na nossa cabeça. Então, às vezes, a gente se sente culpado, sendo que a gente não é culpado por nada, né? Porque a gente se coloca nesse local entre o certo e o errado e durante uma vida inteira a gente acha que talvez a gente não vai merecer um relacionamento amoroso ou a gente não vai merecer construir uma família, a gente não vai merecer ter um trabalho, um trabalho com retorno financeiro, com felicidade, com o nosso destino e do nosso propósito do que a gente quer fazer. Então, olha só quanto que isso nos traz sofrimento para a vida quando a gente não tem essa percepção. E é muito complexo aqui falar com vocês sobre isso, gente, porque para identificar ou alguma coisa que você teria em você, realmente teria que fazer um trabalho, a gente teria que conversar, que teria que saber exatamente sobre o que você passou na sua vida e fazer um trabalho realmente para entender o que está aí por trás. Mas, perante todas essas questões aí entre o certo e o errado, o que eu gostaria de dizer para vocês, né? Aquela frase que a gente fala, né? Meio clichê, o certo e o errado é relativo, ele é relativo sim, gente. Primeiro, nem sempre o que é certo e o que é errado é certo e errado, tá? E muitas vezes aqueles erros que a gente fez, a gente achava que era certo naquele momento, então foi o que a gente fez dentro da consciência e normalmente foi a nossa melhor escolha que a gente tinha naquele momento. Então, muitas coisas, né, a gente se culpa muito, por exemplo, antigamente, quando eu não tinha essa consciência, eu falava que todas as pessoas que traíam em um relacionamento amoroso, eu falava que, nossa, né, uma pessoa que trai a outra não merece perdão jamais. Mas eu não tinha consciência como eu tenho hoje, gente. Hoje eu tenho uma percepção, obviamente que quando a gente faz mal para outra pessoa, isso não justifica e não tira a nossa responsabilidade de tudo que a gente fez, né? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Isso, como eu falei, né? Isso não justifica, porém,
quando a gente vê e entende a história da pessoa, a gente pode perceber que muitas vezes a reação que ela teve foi uma forma inconsciente de estar tentando acolher algo que faltava nela, né? Às vezes é uma autoestima, uma autoafirmação, uma insegurança dentro dela. Então, hoje em dia, tem muitas vezes que as pessoas falam para mim algumas coisas e reclamam e falam que aquela pessoa não tá certa, aquela pessoa culpada, eu não entendo aquela pessoa, ela é malvada. Eu falo, cara, não tem, eu não me sinto confortável em julgar aquela pessoa, dizendo que ela é culpada ou que ela é errada, porque eu não conheço a história de vida dela. E normalmente quando a pessoa está fazendo uma forma inconsciente algo errado, ela não tem a compreensão naquela hora que ela está fazendo algo que está machucando a outra pessoa. Ela não tem essa consciência. Então, eu realmente não me sinto confortável nesse local de julgamento. Agora, quando a gente traz esse local de julgamento para si, é muito mais desafiador. Então, para mim, eu já consegui lidar muito bem com essa questão de não julgar o próximo. Mas o julgar a si é o mais desafiador. Eu considero a questão de a gente nos acolher no momento em que nos sentimos culpados muito mais desafiador do que até perdoar o outro, às vezes, compreendendo a história dele, dessa pessoa. Eu não sei como é que vocês se sentem em relação a isso, mas quando eu falo por mim, quando eu me sinto culpada em relação a algo que eu fiz, que eu falei, caraca, eu fiz cagada, fiz cagada mesmo, eu sei que eu fiz cagada, eu me culpo e aquilo parece uma coisa muito grande, um problema muito grande pra mim, e aquilo me machuca internamente. Eu fico muito, muito incomodada se eu sentir que eu magoei uma pessoa. Eu fico arrasada, eu fico muito mais arrasada do que se fizessem comigo. E isso é muito forte dentro de mim e acho que é um local de dificuldade até de se perdoar. E é uma coisa, né, eu tô contando sobre mim, né? É uma coisa que a gente precisa trabalhar muito forte na gente, porque a gente precisa também fazer o mesmo que a gente faz muitas vezes, não sei se vocês conseguem fazer isso, de não julgar o outro, mas também não julgar a si, porque o julgamento de si é realmente uma prisão interna que a gente constrói dentro da gente, a gente constrói e a gente começa a ficar muito preso dentro disso, aquilo começa a consumir a gente, consome a nossa energia positiva, consome a nossa frequência, a nossa vibração. Então, é uma coisa muito importante a ser trabalhada, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando, gente, e aí a gente fez um rápido aqui abordagem falando sobre a culpa, sobre alguns aspectos, né, que mostram que eu acho que talvez vocês tenham se identificado em relação a isso, né? E aí a gente vai fazer a prática hoje falando sobre culpa, para ver se a gente dá uma ressignificada em algumas coisas que estão judiando a gente internamente, tá bom? Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback, que eu vou gostar muito.